Bom dia a todos, bom dia a todas novamente. Nós vamos começar aqui com os slides. Nós paramos nesse slide aqui falando de Canadá, tá? Então, eu vou voltar, na verdade, esses dois aqui, que é aqui que começa o Canadá. Só para a gente poder dar uma relembrada, né, que já faz uma semana, para não perder muito o pique da coisa aí, tá? Bem, então, né, estamos falando sobre a América Anglo-Saxônica, e aí começamos a falar sobre os países. Falamos um pouco sobre Estados Unidos, e agora a gente começa a falar sobre o Canadá. Aqui nós temos, né, o tipo de vegetação que existe na América do Norte, né, mais especificamente América Anglo-Saxônica, tá? Então nós temos que aqui em cima, muito próximo ao Círculo Polar Ártico, é uma região muito fria, então óbvio que, né, a vegetação ali é bem escassa. E conforme vai descendo, essa vegetação vai mudando, né? Então, nós temos aqui florestas subtropicais, tá? Região aqui, né, de deserto. Então, nós temos aí algumas áreas, né, interessantes. Bem, continuando aí, né, nós falamos aí que o Canadá é o segundo maior país em extensão territorial, tá? Turma, só uma coisinha. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio aí, tá? Eu acho que fica até mais prático aí todo mundo vê, fica mais fácil, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio e perguntar numa boa. Bem, ele foi colonizado por ingleses e franceses que nós falamos, né? Sabemos que Quebec é majoritariamente francês, mas representa 24% do país, tá? E os ingleses predominam nas demais províncias, sendo aí seus 61%. A população, né? Eu tinha falado aqui nesse slide com 31, aí se eu não me engano, a Lívia falou que na apostila acho que está em 37 já, né? A apostila vai estar mais atualizada que o slide aí, tá? E nós temos aí a grande concentração que fica na região dos Grandes Lagos, tá? Bem, começando a aula de hoje, então, né? Que até então era só um relembrar. Então, o Canadá ele é dividido da seguinte maneira. A parte norte, o chamado Grande Norte, existe um vazio demográfico. Então, você não vai ter uma pessoa por quilômetro quadrado nessa área, porque é uma região muito inóspita, tá bem? Aquela região, ela serve muito para o trabalho de extração de minérios, principalmente minério de ferro, manganês e urânio, tá? Coincidentemente, minério de ferro, manganês e urânio é muito retirado também aqui em Minas Gerais, né? Apenas uma curiosidade aí. A região da Colômbia Britânica, nós temos a colonização inglesa, né? A principal cidade é francesa e temos indústrias de alumínio e madeira. O Canadá ele tem um trabalho muito forte com extração de madeira, tá? Dessa parte um pouco para baixo ali, e também eles negociam, comercializam muito peles de animais. Então ali existe uma caça muito grande, né, de animais para retirada de peles, tá? Bem, nós temos a região chamada Praire ou Pradarias, que é mais conhecido, e ela engloba, né, as chamadas províncias, tá, de Alberta, né, esse nome esquisito aqui, e Manitoba, né, o destaque para a agricultura mecanizada de trigo. Então lá, como tem muito pouca gente, muito pouco habitante, vamos dizer assim, né, a galera não trabalha na agricultura realmente. É um mínimo de pessoas trabalhando na agricultura. Então, o grande montante da agricultura é mecanizado. Então, a produção de trigo é mecanizada. Existe a pecuária, principalmente de bovinos, carvão, petróleo, né, na província chamada de Alberta, tá? Os Grandes Lagos e o Rio São Lourenço, aquela região do São Lourenço ali, né? Nós temos as províncias de Ontário e de Quebec, né? São as principais cidades, tá?
que essa cidade de São Lourenço aqui, né, Ontário, Quebec, essa região é onde tem as principais cidades e a maior população, tá? E a grande industrialização concentra-se ali. Um ponto importante, né? O Canadá mantém uma estreita relação com o Reino Unido, configurando como participante da Comunidade Britânica de Nações. Para quem não sabe, vários países que foram colônia da Inglaterra, não são mais, eles ainda têm um laço de afetividade muito grande com a Inglaterra e consideram a rainha da Inglaterra como sendo a rainha deles também. Mesmo sendo uma república, eles consideram a monarca como sendo a rainha deles. Então, o Canadá é um caso, a Austrália é outro caso, né? Nova Zelândia. Então, assim, eles têm um respeito muito grande pelo sistema monárquico da Inglaterra. Então, eles consideram como sendo também sua rainha, tá? Bem, aqui nós temos um mapa aí mostrando, né, como que são as províncias, de que maneira que é dividido, né? Então temos aqui em amarelo a província de Quebec, que está muito próxima aos Grandes Lagos. Os Grandes Lagos estão aqui, ó, tá? Então essa é a província francesa que nós falamos, tá? Essa região, né, fala-se inglês, tá? E aqui para cima nós vamos ter alguns povos que falam outras línguas, tá? Que são o que a gente chama popularmente de esquimós, tá? Aí temos ali, ó, inglês de 50% a 80% nessa região, né? Mais de 80% falando inglês aqui, mais de 80% falando francês aqui, tá? A capital do país, Ottawa, seria basicamente isso. Bem, aqui nós temos um mapinha mostrando, né, os principais aí, as principais regiões industriais e os recursos naturais que existem no Canadá, tá? Então temos lá, né, papel muito forte nessa região, tá? Hidrelétricas também mais para o lado de cá, tem uma de cá, mas o mais forte do lado de cá. Temos o ouro nessa região aqui de Ontário, tá? E aí temos outras coisas, como por exemplo, petróleo e gás natural, né? Que é nessa região aqui, né? O carvão mineral também muito próximo a essa área, tá? Então nós temos aí alguns pontos interessantes. Cobre, urânio, né? Níquel, algumas coisas espalhadas ali. Podem perceber que conforme vai subindo, vai diminuindo, né? Porque essa região aqui é muito gelada, então tem uma espessa camada de gelo. Então essa região é mais difícil para poder ter a exploração dos recursos naturais, tá? Bem, com relação à economia, aqui fica nítido como que o Canadá se concentra mais na região sul, né? Então você pode perceber que essa parte sul aqui é a parte que vai ser mais habitada, é a parte mais possível de habitação. E claro que a economia vai ser mais forte também nessa área, tá? Então nós temos ali, ó, região industrial, essa área aqui de baixo muito forte, né? Temos aqui a policultura e a pecuária leiteira, né, que vai abranger uma certa área. Temos região de florestas que pega tudo isso daqui, tá bem? Né? Cultura extensiva do trigo também, desculpe, também mais ao sul, tá? E assim vai, ó, áreas não cultivadas, né? E zona de pesca. Então essa área aqui ela serve para pesca, tá? Aí temos hidrelétricas, algumas coisas aí no mapinha que dá para vocês verem. Aqui os recursos naturais também, dá para vocês terem uma noção aí, né? E aqui em cima falando quais são os parceiros comerciais do Canadá. O que vocês conseguem perceber com relação aos parceiros econômicos aí do Canadá? Dá para vocês perceberem que existe uma dependência gigantesca com relação aos Estados Unidos, né? Olha só, a dependência para com os Estados Unidos é enorme, tá?
O Canadá é um país desenvolvido, é um país de primeiro mundo, mas eles são totalmente dependentes dos Estados Unidos. Então, basicamente, o comércio deles é com os Estados Unidos. O que compram, o que vendem é dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos um dia quebrar esse vínculo aí, eles vão sofrer, porque vão ter que procurar outros parceiros comerciais, tá? Bem, e aqui nós temos o Canadá, né? Parte da produção mundial, é um dado antigo, um dado de 95, né? Mas dá para a gente ter uma noção aí em porcentagem, ó. O trigo, com relação à produção mundial, ultrapassava os 40%, o urânio ali nos seus 30 e alguma coisa, o níquel 20 alguma coisa, e a madeira, né, pasta de madeira que a gente fala, na casa dos 20%, tá? Estados Unidos agora. A gente fez apenas uma breve explicação da América como um todo e falamos um pouco melhor de Canadá e agora vamos falar um pouco melhor de Estados Unidos. Primeiro ponto, né? A Federação dos Estados Unidos, ela contém 50 estados e um distrito federal, né? Chamado Distrito de Colômbia, onde a capital é Washington. Uma curiosidade, a bandeira dos Estados Unidos tem 50 estrelas devido aos 50 estados que eles têm, né? Os Estados Unidos têm a terceira maior população do mundo, primeiro China, segundo Índia, terceiro Estados Unidos. Eles devem estar aí na casa dos seus 340 para 350 milhões de habitantes, tá? Temos ali, né, a concentração nas regiões industriais, então a maior parte da população vive próximas às indústrias, né? Os Estados Unidos é um país extremamente urbanizado, tá? Temos aí as áreas tradicionais, tá? Que é aquela região Nordeste. A região Nordeste é aquela região ali que nós começamos a citar, que é a parte de Nova York, Detroit, próximo aos Grandes Lagos ali, tá? Então essa é a região, uma área tradicional, onde começou a industrialização nos Estados Unidos, tá? Temos áreas novas, que são Seattle, Los Angeles, São Francisco, Dallas, que algumas delas ficam do outro lado, principalmente Los Angeles, São Francisco, né? Fica naquela região banhada pelo Oceano Pacífico, tá? Então aqui fica melhor para a gente enxergar. Essa região aqui, né, é uma região mais antiga, desde a época da colonização, né, as 13 colônias aqui, ó, tá? E essa região aqui é muito industrializada. Só que com o passar do tempo, a industrialização também começou a migrar muito aqui para essa região do sul, tá? E depois vindo para cá, região de Los Angeles, São Francisco, né? Essa região da Califórnia, até mesmo Seattle aqui, tá? Então essa área hoje é muito industrializada. É aqui que nós temos o chamado Vale do Silício. Então as grandes indústrias de tecnologia do mundo estão aqui, tá? Quando eu falo grandes indústrias de tecnologia, nós vamos falar de Microsoft, de Adobe, né? Essas grandes estão todas aqui, tá? Bem, aqui nós temos a densidade demográfica. Esse mapa é legal para a gente ter uma ideia onde que existem mais pessoas vivendo, tá? Então, a gente pode perceber aí, ó, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, essa região aqui, Nova York, Washington, depois a região de Chicago, né? Depois essa região aqui, próxima aos Grandes Lagos, muito próxima a Detroit, Detroit também tá, e São Francisco de cá, tá? Aí depois nós temos diminuindo um pouco, né? De 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado, depois de 50 até 100, tá? Então nós podemos perceber que essa área de cá é uma área mais habitada, porque é uma área mais antiga. Mas hoje o lado de cá também está aumentando essa densidade demográfica, tá bem? Desculpe. Essa área aqui, ó, amarelinha, vocês podem perceber que tem pouquíssimas pessoas vivendo, ó, de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado,
tá? Essa área é menor porque aqui nós vamos ter deserto, vamos ter áreas mais secas, tá? Aqui é muito forte a criação de gado, né? Então é uma área um pouco mais rural, tá? Quando você pega essa área de baixo aqui, é mais rural. Então por isso menos pessoas, tá? Bem, aqui tem um outro mapa, né? Também um mapinha mais antigo, de 2005, falando sobre a distribuição espacial da indústria. Então nós temos aqui a região do Manufacturing Belt, tá? Que depois vai ser chamado também, principalmente essa área aqui, ó, próxima a Detroit, de Cinturão da Ferrugem, ou seja, Rust Belt, tá? Hoje algumas áreas, o total aqui é Manufacturing Belt, mas nós sabemos que, opa, perdi minha seta. Aqui é o Manufacturing Belt, mas nós sabemos que algumas áreas começam a ficar abandonadas, igual Detroit. Então é chamado de Rust Belt, tá? E aí nós temos região, né, industrial, nova e de alta tecnologia. Então, com o passar do tempo, essa área começou a ficar muito cara. Então, aluguel muito caro, mão de obra muito cara, terrenos muito caros, impostos mais altos. E aí começou a ter uma migração. Começaram a migrar, a princípio, aqui para essa área de baixo, depois vieram para cá, até que depois eles começam a vir para essa região devido a encontrarem o silício, né, que é usado na alta tecnologia, tá? E também nessa área aqui. Então, hoje, nós costumamos dizer que essa parte de baixo aqui é chamada de... E a gente fala essa parte de baixo, mas peguem essa linha aqui, ó, verde, ó, pontilhada verde, toda essa área que está fora da linha de cá é chamado de Cinturão do Sol, tá? Que é uma região que hoje concentra alta tecnologia, tá? E vem aumentando o número de indústrias aqui sempre, tá? Podemos dizer por quê, né? Dentre ter subsídios, você vai ter aqui descontos em impostos, você vai ter doação de terrenos, terraplanagem, vai ter uma série de benefícios para a indústria vir para cá, a mão de obra ser mais barata, e mais do que isso, essa região aqui também concentra matéria-prima, tá? Então aqui você vai ter nessa região do Golfo, ó, grande extração de petróleo. Então aqui fica fácil para, né, levar produto, levar o petróleo, que é a base da industrialização, para essas empresas aqui, né? Aqui o silício está muito próximo para poder levar, né, isso para essas empresas. Então a parte petroquímica está muito forte aqui, a parte de siderurgia, né, começa a surgir em alguns lugares, pode ver que aqui é mais forte ainda, né? A indústria automobilística, a grande maioria concentra-se aqui, mas já começam a surgir indústrias automobilísticas aqui, tá? E aqui tem um ponto interessante para vocês perceberem. Percebam que aqui, ó, na fronteira com o México, perdão, de novo, cliquei aqui sem querer, gente, desculpa. Aqui na fronteira com o México, né, muitas vezes, ó, cidades mexicanas, né, Tijuana, né, cidade de Juarez, né, Matamoros, essa região aqui é região do México, mas está na fronteira com os Estados Unidos. Isso daqui são chamadas de cidades fronteiriças e elas recebem indústrias. Essas indústrias são chamadas de indústrias maquiladoras, tá? Por quê? Aqui você vai criar a tecnologia, vai ter lá as peças dos carros, dos automóveis, dos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, os caras passam para cá essa mercadoria, aqui é montado porque a mão de obra é bem mais barata, os impostos são bem mais baratos, e depois voltam para os Estados Unidos. Esse é um dos motivos de uma lei que o Trump criou há não muito tempo, criou ou esse ano ou no ano passado. O que ele fez? Ele proibiu que os produtos entrassem novamente nos Estados Unidos. Então, se saiu a peça, ela não pode voltar montada para os Estados Unidos. Claro, uma ou outra vai voltar, mas não todas, porque muitas empresas estavam se instalando do lado de cá do México por conta da mão de obra mais barata e vendendo para os Estados Unidos. E começou a faltar emprego
lá nos Estados Unidos, nessa área. Então, por isso, né, mudar e falar assim, não, não pode. Ou você monta aqui nos Estados Unidos, ou você vai ter que pagar um imposto, isso e aquilo, que vai ficar bem mais alto o valor. Tá bem? Alguma dúvida até então, pessoal? Se tiver, abre o áudio aí, pode perguntar, tá? Bem, Estados Unidos, com relação aos recursos minerais e as fontes de energia aí, né? Aqui nós podemos perceber que temos petróleo e gás natural, né? Muito nessa região de baixo. Aqui é um dos motivos para as indústrias estarem vindo para cá. Aqui é a mesma coisa, ó, né? Região de São Francisco, Los Angeles, tá? Depois temos região do carvão, né? O carvão está mais concentrado nessa parte de cima, tá? Uma área mais ao norte. E aí nós temos, né, refinarias de petróleo, que tem muitas aqui, ó, outras aqui. Podem perceber que aqui tem também, mas já é um número um pouco menor, tá? A bauxita começa a ser encontrada aqui, começa a ser explorada aqui, né? A prata, ouro, ó, dá para a gente ver que essa região, né, aqui está concentrando muita coisa. E o lado de cá, você pode perceber que está diminuindo a exploração, né? Olha só, essa parte verde, ó, tem pouca coisa, tá? Então, nós podemos perceber que a exploração dos recursos minerais também estão acontecendo nessa parte de baixo aqui, tá? Bem, né? Principais áreas agrícolas, quando falamos em agricultura. Claro que um clima mais ameno terá uma maior produtividade agrícola, né? Então, quanto mais quente for, melhor é para a produção agrícola. Então, temos aqui em cima o cinturão do trigo, né? Isso daqui, quando falamos em cinturão, é sempre bom lembrar que são chamados de belts, tá? É uma área que vai produzir especificamente aquilo. Então, a grande maioria dos produtos serão isso nessa região, tá? Então, nós temos aqui, né, o cinturão do trigo, tá? Nós temos o cotton belt, né? O cinturão do algodão, mais aqui para baixo. Aqui nós vamos ter a fruticultura também é muito usada aqui, tá? Essa fruticultura desse lado é chamada de fruticultura irrigada, tá? Porque aqui é uma região mais seca, então é necessário ter, né, a irrigação, tá bem? Temos região do fumo, temos de cá ó, essa parte que é a pecuária de corte, né? Temos de cá o cinturão do leite, tá? E aí vai. Tá? Então temos aí alguns cinturões interessantes para vocês olharem. De cá, as cidades mais populosas, né? Mais de 15 milhões de habitantes, então nós vamos ter Nova York com mais de 15, né? E vamos ter Los Angeles com mais de 15 milhões. Aí depois vem de 5 até 15, nós vamos ter região de Chicago, de São Francisco, e aí vai diminuindo, tá? Mas temos aí até as menores bolinhas estão falando que é de meio de 500 a 1 milhão de habitantes. E depois temos aqui embaixo as migrações internas, tá? A princípio, a população concentrava-se em grande maioria aqui e depois ela começa a migrar. Podem perceber que quanto maior for a seta, maior é a migração. Então, olha só, a migração vai ser muito grande, principalmente dessa região dos Grandes Lagos e também dessa região, por quê? Porque as indústrias começam a migrar para cá. Então, a população começa a vir para cá também, né? Temos aí a atração muito grande, então olha só, ó, Sunbelt atraindo muitas pessoas, né? Temos aqui grande atração vindo para cá algumas pessoas, perdão, de cá, e temos de cá perda de população. Então, com o passar do tempo, essa região aqui começou a perder habitantes e essa galera daqui de baixo começou a ganhar, tá? E isso tudo por conta de geração de emprego, tá bem? Bem, parte de energia, né? O carvão mineral, o petróleo e o urânio. O petróleo, como nós já dissemos, aqui embaixo muito forte, claro, existe aqui nessa região também, né? Temos o carvão mineral nessa área e temos o urânio também aqui. E por fim,
né, desse slide, temos os recursos minerais, né? Os recursos minerais, que nós também já falamos, uma grande concentração nessa área. Essa área aqui, ó, principalmente essa parte, é uma região desértica, tá? Mas ela serve para a extração de recursos minerais. Bem, falando um pouquinho aí com relação à parte da geografia do poder, né? Muitas vezes a gente ouve falar que os Estados Unidos, eles exploram, né, os outros países, eles impõem a sua vontade sobre os outros. Recentemente vocês ouviram falar que máscaras e máquinas respiratórias que deveriam ir para outros países acabaram sendo, né, desviadas para os Estados Unidos, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho essa parte aí da geografia do poder. Bem, primeira coisa, em 1823, né, foi criada a chamada doutrina Monroe. O que foi essa doutrina Monroe? Ela é muito conhecida como a América para os Americanos. Por que foi criado isso? Porque os europeus, quando termina a invasão napoleônica, Napoleão vai ser preso, depois ele acaba morrendo lá numa ilha, né? Surgiu o Congresso de Viena, né? E nesse congresso, eles viraram e falaram assim, poxa, nós vamos recolonizar aqueles países que conseguiram a sua independência. Então, nós vamos fazer o processo de recolonização. Na hora que eles falam isso, resolvem fazer isso, os americanos criam a doutrina Monroe, ou seja, falam assim, não, América para os americanos. Aquele que tentar recolonizar um país que conquistou legitimamente sua independência, vai comprar briga comigo também. Então eles entram em defesa dos países aqui das Américas, tá? Isso, teoricamente, foi bacana. Na verdade, eles não estavam com dó dos povos aqui das Américas. Na verdade, eles queriam que esses povos fossem livres para poder comercializar com eles, para eles poderem comprar. Então, aí eles falam que os povos americanos devem comercializar entre si, uma história assim. Na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo ter clientes. É basicamente isso, tá? Então, temos lá, ó, a ideia de combate à influência europeia e colonial na América, né? E de estabelecimento dos Estados Unidos como líder do continente. Então, como ele é o país mais industrializado, conseguiu sua independência primeiro, o mais desenvolvido, ele vai ser ali teoricamente o líder e todos vão começar a ser dependentes deles. No ano de 1904, né, aproximadamente 80 anos depois, vai existir, né, o chamado corolário Roosevelt, tá? Que vai ser o quê? Ele vai estabelecer uma identidade de interesses entre os Estados Unidos e seus vizinhos, propondo uma cooperação para o desenvolvimento comum, tá? Então, dentro desse corolário Roosevelt, ele vai criar a política do Big Stick, ou seja, a política do grande porrete. Tinha até uma frase que era muito interessante que falava assim, ó, fale mansinho, mas carregue um grande porrete. Ou seja, primeiro eu vou chegar em um determinado país e vou falar assim, olha, eu acho que nós devemos fazer isso, eu quero fazer isso assim, assim, assado. Se o país aceitar, beleza. Se o país não aceitar, eu vou invadir o país e vou fazer do mesmo jeito aquilo que eu quero. Isso é a política do grande porrete, tá? Então, orientava uma estratégia de intervenções militares na América Latina, visando a sustentação de governos aliados de Washington. Então, se aquele país apoia os Estados Unidos, beleza, tá tudo ok. Se aquele país não apoia os Estados Unidos, aquele líder vai ser tirado e eles vão colocar um que apoie os Estados Unidos. Tá? É dentro dessa política do Big Stick, por exemplo, que foi criado, né, o Canal do Panamá. Simplesmente o Panamá teve o seu país dividido ao meio, né, por um canal onde passariam ali, ligaria o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, tá? E os Estados Unidos comandaram isso. Eles ficaram comandando o Canal do Panamá da fundação, início de 1905, se eu não me engano, até 1999. Só em 1999 que eles devolveram o Canal do Panamá para os panamenhos.
E assim mesmo ainda teve um acordo lá que eles têm algumas isenções, pagam menos para poder passar com seus navios por ali, tá? Então isso é a política do Big Stick, tá? O Cleide, Oi. a política do Big Stick não foi usada também muito na África? Claro, foi usado na África também. Simplesmente as imposições foram usadas em vários países. Quando a gente fala sobre a política do Big Stick, lembre-se que aqui nas Américas, os países que começavam a ter uma tendência ao socialismo recebiam apoio dos Estados Unidos para ter golpe interno. América Latina, América do Sul, praticamente inteira, sofreu com a ditadura militar. Por quê? Porque os americanos apoiaram os militares darem o golpe para que esses países não se tornassem socialistas. Então, isso está entrando dentro da política do Big Stick. Aquela invasão, né, a Baía dos Porcos, né, em Cuba, também é política do Big Stick, tá? Simplesmente invasão. Aí depois, quando começa a ficar pegar muito mal, aí eles vão mudar essa política. Vão colocar uma política conhecida como Good Neighbor Policy, ou seja, política de boa vizinhança, né? E aí eles, ao invés de invadir o país e atacar isso e aquilo, eles começam a, a pisar na bola com os países economicamente. Isso é uma das coisas que também aconteceu com Cuba, aquele bloqueio econômico que eles fizeram a Cuba, tá? Bem, pessoal, continuando aí. Então temos lá, ó, durante o governo de Roosevelt, Theodore Roosevelt, foi formulado o corolário Roosevelt, ou seja, a doutrina Monroe, pelo qual as intervenções norte-americanas seriam justificadas se a segurança interna do continente, segundo o parecer norte-americano, estivesse sendo ameaçada. Tal política intervencionista, conhecida historicamente como política do Big Stick, foi responsável por dezenas de interferências dos Estados Unidos em assuntos internos de países latino-americanos, quer de forma direta, como a invasão à República Dominicana em 65, quer indireta, né, como a derrubada de vários governos sendo, né, por exemplo, de Salvador Allende no Chile, né, que é o exemplo mais significativo. Mas se você for pensar, o Che Guevara, ele morreu nas selvas bolivianas por conta dos soldados americanos. Os americanos foram até lá e caçaram o Che Guevara, né, e mataram ele. Então isso é a política do Big Stick, tá? Bem, aqui nós temos, né, as intervenções dos Estados Unidos na América Central. Então, olha lá, Cuba, Haiti, República Dominicana, Honduras, vários países sofreram a intervenção deles, né? Olha aqui, ó, né, criação do país, né, para construir o canal entre 1903 e 1914, invasão em 1989. Então, eles sempre ali sendo a polícia do mundo, vamos dizer assim, tá? Alguma dúvida com relação aos Estados Unidos, galera? Tudo bem? Se tiver mais alguma dúvida aí, podem perguntar. Não tendo, a gente parte para o México. Bem, com relação ao México. Turma, o slide ele vai até o 67, mas a gente não vai não, porque aqui eu coloco América Central. E o objetivo da apostila é trabalhar a América do Norte, tá? Então eu vou trabalhar mais o México e a gente para, tá? Bem, então temos aí, ó, México, temos as regiões industriais, então podemos perceber que tem muitas coisas aqui em cima, parte de petróleo nessa área, depois vocês deem uma olhadinha com mais calma aí, né, no mapa, tá? Bem, o México é um país subdesenvolvido e industrializado, então o México também poderia entrar como um país emergente, assim como o Brasil, tá? É um país com predomínio de mestiços, índios e brancos, grande concentração de minérios como prata, cobre, chumbo, carvão, gás mineral, gás natural, perdão, e principalmente petróleo, por conta ali daquela baía, o Golfo do México. A agropecuária tem uma criação de gado extensivo, ou seja, o gado solto, produz arroz, milho, trigo, cana-de-açúcar. Grande parte do trigo que é consumido no Brasil vem do México, tá? A industrialização nas regiões mais elevadas,
né? Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, então as partes mais altas é onde tem mais indústrias. E o turismo também é muito forte no México, tá? É o país que mais recebe turistas da América Latina inteira. Bem, aqui nós temos a parte da agricultura, um mapinha também antigo. Eu gosto de trabalhar alguns mapas mais antigos para vocês terem uma noção de como que era, porque a apostila vai trazer mapas mais novos e aí vocês podem fazer a comparação dos dois, tá? Então temos aqui, ó, região de milho, né? Essa partezinha verde, cana-de-açúcar, que é a região litorânea, é mais propícia para cana-de-açúcar, o algodão nessa região, né? Essa parte aqui, a criação extensiva, tá? O milho e trigo nessa área e assim vai. Bem, alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? O México é bem pequenininho, né? O mais importante era Estados Unidos, falar dos Estados Unidos, tá? Pessoas, tá faltando menos de um minuto. Eu já vou me despedir de vocês aqui, pra gente não, senão eu não consigo despedir, acaba a aula e eu não consigo me despedir, tá? Obrigado a todos pela participação. Nós temos alguns minutinhos de aula ainda, então se quiserem começar a fazer essas atividades aí da América Anglo-Saxônica, podem começar a fazer, tá? Eu passo mais especificamente para vocês fazerem aí algumas outras atividades,